Transtorno de personalidade narcisista. Nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos clínicos e as características mais comuns nesse diagnóstico. Geralmente são pessoas que precisam de muita validação social, só que essa validação nem sempre ela é explícita. Você pode não perceber isso, né, com muita clareza. Mas a pessoa narcisista, ela tem essa necessidade, então ela se coloca nessas posições de grandiosidade social ou numa posição de merecimento. Ela acredita que ela tem muito mais merecimento do que outras pessoas, por exemplo. De modo geral, são pessoas muito inflexíveis. E o que que significa isso? Elas têm essa forma de pensar muito específica e elas têm dificuldade de pensar de outras maneiras. Então, existem crenças de que elas são melhores do que os outros, de que elas podem fazer coisas, sendo a exceção a regra. Então, uma lei que vale para uma pessoa, talvez não vale para ela. Então, é essa sensação de que ela tem mais poder, que ela tem exceções ou que ela tem certos privilégios. São pessoas, de modo geral, com pouquíssima capacidade de empatia. Então, elas não conseguem reconhecer a dor do outro. Por isso que é muito comum pessoas com esse diagnóstico ou com características narcisistas terem relacionamentos com pessoas dependentes, porque elas usam dessa dependência como uma forma de controle, como uma forma de poder sobre o outro. E um detalhe muito interessante é que essas pessoas nunca aceitam que estão erradas. Geralmente aparece esse tipo de paciente para terapia com a queixa de que o problema é o outro, não é ela. Ah, porque ela não me valoriza, porque ela tá com muitas insatisfações dentro do relacionamento, eu não posso fazer nada, eu tô perdendo a minha liberdade. Trazendo como exemplo, é sempre a queixa vem do outro, não é do paciente. Então a esposa, o companheiro ou companheira vai ter uma queixa de que o paciente é muito explosivo, o paciente é muito rígido, não aceita as colocações. E esse tipo de queixa vindo do outro gera um desconforto, uma ansiedade no paciente narcisista. E aí ele procura terapia por conta disso. Mas quase nunca, ou em raras exceções, esse tipo de paciente busca terapia por perceber os aspectos narcisistas. É uma necessidade constante de estar em destaque. Então o outro é sempre inferior e a pessoa com esse diagnóstico é superior. Não é incomum que a pessoa com esse diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista se coloque em posições de vítima quando contrariado, ou quando percebe que não está certo. Por exemplo, o companheiro ou companheira o abandona, sai do relacionamento porque não aguenta mais as explosões, a rigidez. E aí ele se coloca na posição de coitado, de vítima e culpabiliza o outro. Então ele não aceita que estava errado. Talvez você ouvindo agora, isso te leve a recordar de possíveis relações que você já teve, ou de conhecidos que tiveram relações nesse sentido. Isso não significa que o outro seja narcisista, mas são características que comuns nesses são comuns nessas pessoas. No que se refere à autoestima do paciente narcisista, ele tem uma autoimagem, né, e um senso de autoeficácia muito bons. Ele se vê como superior de forma externa e ele sente que tem algo muito errado quando as coisas não estão acontecendo ao seu favor. Só que no fundo, no quesito de crenças pessoais e emoções, ele se vê como inferior. E essa inferioridade percebida é inaceitável. Por isso, essa supercompensação em questões de grandiosidade social, de autoenaltecimento, e quando são colocados à prova, quando são questionados, tem muita dificuldade de resiliência. Então, eles não aceitam.
a ideia de que estão errados. E aí vem o caráter explosivo, comportamentos agressivos, como uma forma de subjugar o outro. Ah, então eu não estou certo? Então eu vou demonstrar o meu poder por intermédio da violência. Percebe que existe uma grande fragilidade por trás disso? Muito pelo contrário do que a maioria das pessoas pensam, de que o paciente narcisista é super seguro de si. Ele basicamente não é nada seguro de si. É uma supercompensação da crença de inferioridade. Então eles são muito sensíveis, é uma grande armadura muito bem construída ao longo do tempo, que serve como proteção social, proteção das críticas alheias. Só que existe um grande problema por trás disso. A pessoa tem pouca capacidade de mudança. Como ela não considera a opinião dos outros, ela não acha que são opiniões importantes, então ela não muda. Percebe que quando a gente fala desse ponto, nem tudo que precisa ser mudado a gente percebe? Isso vale para outras coisas também. Tem certas coisas que são imperceptíveis à nossa consciência. Então, a pessoa narcisista, ela nunca procura terapia, por exemplo, por conta dessas percepções, é sempre por conta de queixas dos outros. Isso vale para outros diagnósticos de personalidade, por exemplo, a personalidade antissocial, entre parênteses, a psicopatia. A preocupação social ela é tão alta que a pessoa narcisista, ela tenta manter a imagem externa a qualquer custo. E isso às vezes pode ser prejudicial. Se colocam em situações de risco, e é muito comum que façam uso de substâncias ou de prazeres momentâneos na comida, sexo, pornografia, jogos de azar, por exemplo. Falando um pouquinho de infância, são pessoas que tiveram as suas necessidades basais pouco atendidas ou negligenciadas. Então, uma cobrança excessiva vindo do meio externo, do meio familiar. Pode ser também a questão da dificuldade da família de impor limites, o que, com o passar do tempo, gera uma dificuldade também da pessoa a perceber os limites sociais. Por esse motivo que pessoas narcisistas elas quebram os limites impostos pela sociedade sem remorso. É porque esse limite não é percebido com clareza. E aí vem a ideia de supercompensação, de que, eu sou a exceção, eu posso fazer isso. Por exemplo, eu posso dirigir sem estar com a minha habilitação. Ou eu posso dirigir embriagado. Como assim? Eu tô sendo preso porque eu tomei um gin na festa. Isso não tem lógica. Então são pensamentos nesse sentido. Também tiveram poucos recursos familiares para regular as emoções. Então a família não conseguiu oferecer essa base de entender, olha, você está sentindo tristeza, você está sentindo ansiedade, e ensinar como regular essa emoção, como se acalmar. Então essa compensação ela é jogada para a questão externa de imagem e de poder. Um pensamento muito comum na pessoa narcisista é o seguinte: eu tenho um grande valor e eu preciso mostrar esse valor para as pessoas. Eles precisam perceber que eu sou importante, que eu sou diferente, que eu sou grandioso. E se eu não for o melhor, então significa que eu sou inferior. Nesse sentido, existem alguns aspectos principais e muito comuns da pessoa narcisista. O primeiro é o modo onisciente. A pessoa sabe tudo. Então ela tem uma comunicação e uma fala de te dizer o seguinte: deixe que eu te explique como funciona. Deixe eu te mostrar como que é. Então ele passa aquela sensação de arrogância, de que ele tem o conhecimento e mais ninguém tem. Geralmente são muito opináticos, têm muitas opiniões e demasiadamente críticos. Então, se você tem uma opinião que não é uma opinião super embasada, ele vai te criticar, independentemente do contexto que seja. Pode ser dentro da relação,
pode ser numa reunião de trabalho, pode ser num contexto acadêmico, que pode gerar sensações de muito desconforto no outro, uma sensação de impotência e de inferioridade. Então, um dos critérios para você perceber que está se relacionando com uma pessoa narcisista pode ser o sentimento de inferioridade frequente. Aquela sensação de que você nunca está no mesmo nível do outro. E você não entende da onde que vem isso, porque talvez em outras relações você não se sentia assim. Então esse é um ponto a ser observado, de que talvez você só se sinta inferior o tempo todo, não porque você carregue crenças de inferioridade, mas porque o outro te coloca nessa posição constantemente. Outro modo de pensamento e padrão de funcionamento comum é o modo troféu. É a sensação e o pensamento de que imagem significa tudo. Se a pessoa narcisista não tem uma imagem bem construída, ela se sente inútil. Ela sente que nada está dando certo. Então são pessoas bastante midiáticas, né? Então é muito comum a gente perceber pessoas que estão na mídia, celebridades, políticos. Algumas dessas pessoas podem ter características narcisistas, mas é importante não generalizar. Outro modo de pensamento é a sensação de que eles não têm nenhuma fraqueza. Mas quando a gente pensa por esse lado, será que não tem? A maior fraqueza deles é o sentimento de impotência e de fracasso. É o sentimento de que eles são inferiores por dentro e precisam mostrar a qualquer custo de que são melhores do que os outros. E por último, o modo tirano, que é aquele modo, aquele padrão de funcionamento muito agressivo, muito explorador. Se não for do meu jeito, tchau. Se você não fizer o que eu quero, rua. Isso te faz lembrar de alguma coisa? Isso te faz lembrar de alguém com esse tipo de comportamento? Quando a gente fala de tratamento para esses pacientes, para pessoa narcisista, a gente tem que pensar nos aspectos de regulação das emoções, a percepção desses padrões e crenças de pensamento e trabalhar a empatia diante aos sentimentos dos outros. É um grande desafio, porque raramente a pessoa narcisista busca terapia por conta própria, justamente porque ela acredita que não tem fraquezas. Então ela vai buscar por orientação ou por obrigação dos outros. E a grande queixa vai ser o outro. Então, é um trabalho muito lento para fazer a pessoa perceber que ela tem algumas características próprias de personalidade que precisam ser trabalhadas. Geralmente, você começa a trabalhar a queixa que vem do outro. Então, ele vai ficar falando do companheiro ou da companheira o tempo todo, expressando a sua insatisfação, e a partir disso, a gente aos poucos vai puxando ganchos para trazer o assunto para ele, direcionar a personalidade dele. E nesse ponto é muito comum que eles abandonem o tratamento. Então, nesse vídeo, eu trouxe alguns aspectos principais da questão do transtorno de personalidade narcisista, que é um transtorno comum, muitas pessoas têm, só que é muito difícil de diagnosticar, justamente por conta das defesas excessivas. Então, é difícil aplicar uma testagem nesses pacientes, é difícil fazer com que eles aceitem que eles têm esses sintomas e esses padrões de pensamento. E é muito comum que eles não permaneçam em psicoterapia. De modo geral, essas pessoas elas têm muita dificuldade em lidar com a ausência do outro. Então, a maior dor para a pessoa narcisista que tem uma necessidade de controle sobre o outro é o silêncio. Porque quando você dá o silêncio, ele não sabe o que fazer, ele não tem mais controle sobre você. E aí vem as estratégias desesperadas para voltar com o controle. E aí pode ter a questão da violência, a questão das chantagens. Então são relações muito difíceis e que trazem muito sofrimento para quem se relaciona com a pessoa narcisista. Mas lembrando que a própria pessoa narcisista também sofre muito com esse diagnóstico, mesmo não reconhecendo.
mas a busca constante por superioridade gera um desgaste emocional excessivo. Então é muito comum comorbidades como depressão e ansiedade. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário. E se você tiver alguma sugestão de outros temas similares ou em relação a outros transtornos de personalidade, manda aqui. Fico à disposição e um abraço.